Por que sua ereção some justo na hora mais importante? Se isso já aconteceu com você, respira. Isso não significa que você tem um defeito, não significa que seu corpo quebrou e muito menos que sua masculinidade está a risco. A verdade é que esse problema é extremamente comum entre homens de 25 a 35 anos, mas quando ninguém entende o que realmente está por trás dele, talvez você viva exatamente isso. Tudo funciona nas preliminares, mas quando chega o momento decisivo, a penetração, a troca de posição, até o simples ato de colocar a camisinha em ereção desarma. E aí vem aquela sensação de que tem algo errado comigo. O que você precisa saber é que existe um mecanismo claro que faz isso acontecer. Não tem nada a ver com potência, nem com a falta de desejo. É um processo fisiológico e psicológico que desliga a ereção sem que você perceba. Hoje eu vou te explicar por que isso acontece, qual o verdadeiro gatilho dessa perda no meio da relação e o que você deve fazer para recuperar o controle. Eu sou o Dr. Kevin Tavares, urologista, especialista em disfunções sexuais, e se você já passou por isso, fica comigo até o final, porque vai entender esse mecanismo pode mudar completamente sua vida sexual. A perda de ereção no meio da relação não é um evento isolado. Ela acontece com um conjunto de fatores que atuam ao mesmo tempo. A maioria dos homens não tem ideia disso. O que você vive na hora H é apenas a ponta do iceberg. Quando o corpo está respondendo bem nas preliminares, isso mostra que a estrutura física está funcionando. Vasos sanguíneos, estímulos nervosos, desejos. Mas quando chega o momento decisivo, algo muda. E essa mudança não é aleatória. Para muitos homens entre 25 e 35 anos, existe um padrão muito claro. A ereção funciona quando a mente está solta, descontraída, e falha quando aparece uma pressão, uma expectativa ou um momento que exige performance. Esse momento costuma ser o início de uma penetração, a troca de posição, o receio de demorar a colocar a camisinha, o medo de não satisfazer a parceira ou o pensamento de que espero que não aconteça de novo. Quando esse tipo de pressão aparece, o corpo reage como se estivesse sob ameaça, e isso ativa um mecanismo fisiológico completamente oposto ao que mantém a ereção. A maioria dos homens acredita que a ereção é apenas uma resposta física, mas na prática ela depende muito mais do sistema nervoso e do estado mental do que a força do corpo. É justamente aí que começam os problemas, porque muitos homens jovens no primeiro episódio de falha erétil acontece sem aviso, um dia específico, uma situação pontual, um cansaço, estresse, um momento de desconforto. Só que nesse primeiro momento não passa batido, ele cria um registro de memória. A partir dali o cérebro passa a associar aquele cenário ao risco de falhar novamente. E quando a mente percebe qualquer sinal parecido, uma nova parceira, uma expectativa maior, uma situação de pressão, ela ativa automaticamente o mesmo estado de alerta. Esse estado de alerta faz o corpo entrar em modo de defesa, como se estivesse diante de uma ameaça. E o corpo começa a te proteger e faz justamente o oposto que você precisa para manter a ereção. Ele desvia sangue do pênis para outras áreas, aumentando a adrenalina e reduz o relaxamento necessário para manter a rigidez. Esse processo não nasce do nada. Ele se forma gradualmente a partir de experiências anteriores de pressão de desempenho, da sensação de que você precisa acertar. E assim que o corpo cria, sem você perceber um padrão que possa se repetir sempre nas mesmas circunstâncias. A ereção não some por fraqueza física, ela some porque existe um conflito direto entre dois sistemas do corpo. O sistema que ativa a ereção e o sistema que protege você de uma ameaça. E aqui está o ponto central. O corpo não diferencia uma ameaça real de uma ameaça psicológica. Ele apenas reage quando um homem entra na hora H com medo de falhar, com a expectativa que preciso dar conta. Ou lembrando de uma situação passada que não deu certo e o cérebro entende isso como risco. E quando o cérebro detecta risco, ele aciona automaticamente o sistema de defesa. Esse sistema libera um hormônio essencial para situações de perigo, mas completamente incompatível com a ereção. A adrenalina contrai os vasos sanguíneos, reduz a chegada de sangue ao pênis, acelera o coração, coloca o corpo em estado de alerta e bloqueia o relaxamento necessário para manter rigidez. Ou seja, o mesmo mecanismo que te salvaria de um perigo real que desliga sua ereção na hora do sexo. E quando isso acontece uma vez, a mente grava aquele momento é arriscado. Essa memória cria um padrão automático que se repete mesmo quando você esteja saudável, com libido normal ou com desejo presente. A perda de ereção no meio da relação não é um problema do pênis, é uma resposta do sistema nervoso, e quando você continuar interpretando isso como um defeito físico, o ciclo tende a se repetir. Agora que você já entendeu o mecanismo que faz a ereção desarmar no meio da relação, é importante saber uma coisa: existem formas claras, seguras e eficazes de quebrar esse padrão. E nenhuma delas envolve forçar a ereção ou tentar esconder o problema. A primeira etapa é recuperar a previsibilidade das ereções. Quando um homem volta a ter relações consistentes, positivas e sem surpresa negativa, o cérebro começa a registrar a segurança de novo. E isso reduz o estado de alerta e diminui a liberação de adrenalina, que é o principal sabotador de ereção nesses casos. A segunda etapa é criar um ambiente interno que favoreça o relaxamento sexual. Isso inclui sono adequado, controle de estresse, atividade física e redução de estímulos que colocam o corpo em modo de tensão. Não é sobre pensar positivo, é sobre ajustar o sistema que controla a resposta sexual.
Terceira etapa é o suporte medicamentoso quando necessário. Em muitos casos, especialmente em homens jovens, o objetivo medicamentoso não é forçar uma ereção, é neutralizar a ação da adrenalina e permitir que o corpo volte a entender o sexo como um ambiente seguro. Com o tempo, à medida que o padrão negativo se desfaz, a necessidade do medicamento reduz. E para quem sente que a ansiedade de desempenho já está muito consolidada, existem protocolos específicos que recondicionam o cérebro, reorganizam a resposta sexual e quebram o ciclo de vergonha que mantém o problema ativo. O ponto mais importante é: esse problema tem solução. E a solução não é complicada quando você segue o caminho correto. Você não precisa conviver com isso, não precisa esconder e não precisa interpretar essa falha como um sinal de fraqueza. Existe um erro muito comum que faz milhares de homens sofrerem em silêncio: acreditar que a perda de ereção no meio do sexo é a prova de fraqueza, falta de virilidade ou algum problema grave surgindo do nada. E essa interpretação não só está errada, como piora o quadro. Outro ponto importante: muita gente acredita que esse tipo de falha sempre é causado por testosterona baixa. Isso não é verdade. Homens jovens, a testosterona raramente é causa primária de perda de ereção no meio da relação. E focar apenas nisso faz todo homem ignorar o verdadeiro mecanismo que está sabotando a relação sexual. A reflexão que você precisa ter é simples. Não é só o seu corpo que não funciona, é que ele esteja funcionando da maneira errada para o momento certo. E isso é treinável, ajustável e reversível. Quando você para de interpretar a falha como um defeito e passa a enxergar como um mecanismo fisiológico, a relação muda completamente. Você deixa de lutar contra o corpo e passa a trabalhar para ele. E essa mudança de entendimento é o primeiro passo para recuperar não só a ereção, mas principalmente confiança. Porque o que mais destrói o desempenho sexual não é a falha em si, é o medo de que ele aconteça de novo. A partir do momento que você entende por que você finalmente percebe que existe um caminho claro de solução, que você percebeu que os episódios de perda de ereção estão se repetindo, isso não é algo para te deixar depois. Quanto mais tempo esse padrão se reforça, mais difícil se torna quebrar o ciclo sozinho. E quando você recebe a orientação correta, a recuperação é muito mais rápida e muito mais previsível. Por isso, se você quer entender exatamente o que está acontecendo no seu caso e iniciar um tratamento adequado, você pode agendar uma consulta online diretamente comigo. O link está na descrição. Muitos homens que têm perda de ereção no meio da relação também sofrem com ejaculação precoce sem perceber que as duas coisas podem estar conectadas por padrões de ansiedade e resposta sexual. Se esse for o seu caso, ou você quer ganhar controle total sobre todo o tempo da sua ejaculação, eu desenvolvi o curso Domínio Total, um programa completo, estruturado para tratar ejaculação precoce baseado em fisiologia, recondicionamento sexual e técnicas que clínicas e farmácias nunca ensinam. E para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, você tem 10% de desconto usando o cupom YouTube10 no momento da inscrição. Agora, antes de encerrar, quero saber quem realmente chegou até aqui e está comprometido a recuperar o controle da sua vida sexual. Comente aqui embaixo a palavra controle. Assim eu sei que você assistiu até o final, que precisa de mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo.